Você sabia que um dos segredos da conservação dos alimentos em produtos Tupperware está relacionado à vedação impecável? Isso se dá graças aos diferentes tipos de tampas que se adaptam perfeitamente aos produtos e são consideradas um dos principais diferenciais. Tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que os nossos produtos não vazam nunca, certo? Então vem comigo que você vai aprender todos os detalhes das famosas tampas Tupperware. Todas as tampas se encaixam perfeitamente nas bases de produtos e são separadas em diferentes tipos de classes. Tampas de classe 1, mais conhecidas como tampas superpoderosas. Elas são extremamente seguras para conservar os alimentos, isso porque são herméticas. Fechamento perfeito, que não permite a entrada ou saída de ar, mantendo uma excelente capacidade de conservar os alimentos. E estanques, não vaza o líquido interno de jeito nenhum. E é seguro para ser carregado em bolsas e sacolas, em qualquer posição. Elas possuem baixíssima absorção de umidade, garantindo uma excelente conservação dos alimentos. Em sua maioria, são tampas redondas que se fecham do lado de fora dos produtos, como Maravilhosas, Criativas, Crystal Waves e Murano. E quando falamos em garrafas, as EcoTuppers são também ótimos exemplos de tampas superpoderosas. Para fechar esse tipo de tampa, basta colocar o produto em uma superfície plana e colocar a tampa sobre o produto. Usando os polegares, comece o fechamento pelo lado oposto da orelha. Basta deslizar os polegares em um movimento de abraçar e pressionar a parte final para que se feche totalmente. Ao terminar, você ainda deve retirar o excesso de ar. As que possuem sobretampa, como Crystal Wave, permite a vazão do ar quente antes da abertura da tampa. As tampas da classe 2 são as que chamamos de poderosas, que também são à prova de vazamentos, mas não são estanques. Esse tipo de tampa garante o não vazamento quando os produtos são guardados na posição vertical. Caso sejam guardados em outras posições, poderão até apresentar algum vazamento, mas isso não é um problema, uma vez que os produtos com essas tampas são destinados ao transporte de alimentos mais secos. No caso da jarra, por exemplo, ela pode inclusive ser chacoalhada para misturar os ingredientes que não causará vazamentos. Elas também possuem baixíssima absorção de umidade, garantindo uma excelente conservação dos alimentos. Em sua maioria são tampas redondas e que se fecham do lado de dentro da base ou com fechamento de um toque, como a Super Instantânea e a Toque Mágico. Os produtos como a jarra também têm tampas poderosas. Para fechar as poderosas como as Super Instantâneas e a Toque Mágico, basta uma simples pressão do polegar no centro da tampa até ouvir um clique. Para abrir, pressione o centro da tampa com o polegar, com a ponta dos dedos levante as bordas e retire a tampa. Para fechar a jarra, pressione o botão com o polegar, em seguida introduza suavemente a tampa até ela ficar abaixo do bico de saída dos líquidos. Solte o botão de pressão e o encaixe fica perfeito. Para abrir a jarra, aperte o botão de pressão com o polegar e levante a tampa até abrir o bico de saída do líquido. A exceção às tampas redondas das poderosas é a linha Basic Line com as tampas quadradas. Para fechar a linha Basic Line, apoie o recipiente em uma superfície plana e encaixe a tampa sobre o produto. Deslize os polegares sobre as bordas, fechando os 4 cantos, fazendo um X, ou em dupla dessa forma. Ao terminar, você ainda deve retirar o excesso de ar. As tampas da classe 3 são as chamadas tampas básicas, pois não são estanques e nem à prova de vazamentos. Elas garantem uma média absorção de umidade, ainda com ótima capacidade de conservação, mas um pouco menor do que as tampas superpoderosas e poderosas. Geralmente são tampas retangulares, quadradas e ovais que se fecham do lado de fora da base e têm fácil abertura. Tampas com cap, como esta por exemplo, fazem parte deste grupo também. Os jeitosos são um exemplo de tampas básicas, assim como os modulares quadrados, retangulares e ovais. Outro exemplo são os Vent Smart. Para fechar, apoie o recipiente em uma superfície plana e encaixe a tampa sobre o produto, fechando os 4 cantos fazendo um X, ou em dupla dessa forma.
Ao terminar, você deve ainda retirar o excesso de ar. As tampas de classe 4 são aquelas que chamamos de tampas protetoras. Não são estanques e nem à prova de vazamentos. E a sua função principal é basicamente proteger os alimentos contra as impurezas do ambiente por um curto período de tempo. Em sua maioria são tampas integradas à base como tupper cebola, tupper tomate, o porta sanduíches e inclui também o Big Cake. Para fechar o Big Cake é só encaixar a tampa e colocar a alça de proteção para levar para onde quiser. O porta-sanduíches, como a tampa é integrada à base, é só encaixar e colocar o clique de fechamento. Sentiu falta de alguma linha de produtos nas classes de tampas? Provavelmente fazem parte das tampas especiais, como por exemplo a linha Smart, que controla a umidade no interior do produto graças à tecnologia Condense Control, e o Tupper Alho, com aberturas na tampa que permitem a circulação de ar. Vejam que esses produtos têm características específicas que não se encaixam nas demais classes. Para fechar é muito simples, basta encaixar a tampa na base que elas controlam o odor dos queijos e alhos na sua geladeira. Para cuidar bem das tampas é importante saber: guarde as tampas em superfície plana para não entortarem. Se a tampa nova estiver muito apertada, coloque em água quente por alguns segundos. Em seguida, tampe o produto com a tampa ainda quente e deixe por cerca de 10 minutos. Utilize no micro-ondas somente os produtos para tal finalidade. Não transporte líquidos gasosos, pois a pressão do gás pode fazer com que a tampa abra. Não é recomendado colocar açúcar ou óleo para aquecer no micro-ondas, pois a temperatura pode ficar muito elevada e danificar o produto. Deixe os alimentos quentes esfriarem antes de tampar o recipiente. O excesso de calor pode danificar a tampa. Para conservar bem os produtos Tupperware, indicamos lavar com água, sabão e esponja macia. Caso tenha colocado alimentos com cheiros fortes, indicamos colocar um pouco de bicarbonato de sódio dissolvido em água, que elimina os cheiros. Evitar os objetos cortantes, como facas e objetos pontiagudos que podem riscar e estragar os produtos. A máquina de lavar louças pode causar perda de brilho nos produtos após muitas lavagens constantes. Acredito que com este aprendizado as demonstrações serão um sucesso e as vendas uma consequência. Aproveitem e até mais!